importante isso aqui. Você aí, companheiro, pode estar pensando assim, Fernando, e onde é que está o Flamengo nisso tudo? E eu vou te dizer, o Flamengo, meus amigos, está no seguinte epíteto do mago da gestão para mim, que é o Peter Drucker. Vocês já ouviram falar nele? Pois é. Ele disse o seguinte, ele falou assim, que a cultura engole a estratégia. A cultura engole a estratégia. E aí você vai dizer, Fernando, mas a estratégia é muito importante, ela tem que estar descrita no plano estratégico da organização. E eu vou dizer para você o seguinte, isso aí, Edu Kozer, Peter Drucker. E eu vou dizer a você o seguinte, eu já vi duas palestras dele e numa dessas eu guardei isso, porque é verdade, a cultura engole a estratégia. Se você aí, companheiro rubro-negro, com 16 minutos de live ainda está aí, né, você que vai assistir amanhã, você ainda está aí, eu acho que é uma reflexão muito importante, que cabe muito no Flamengo, porque, olha só, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai deixar de descrever as estratégias no plano estratégico da organização, no planejamento estratégico? Não, de jeito nenhum. Só que é o seguinte, tem ali missão e visão. A missão e a visão são dois itens no plano estratégico e num plano de negócios que você vai descrever qual é a cultura e os valores da empresa, quais são os objetivos, valores, como você enxerga e o que você quer ser. Quando um técnico vem para o Flamengo, esse técnico ele precisa vir consciente de que, de fato, existe uma cultura organizacional que ele não pode mudar. Não dá para mudar. Por exemplo, o Mourinho, quando chegou lá no Real Madrid, ele mudou. Ele tentou mudar. O Mourinho é um cara que arrasa a cultura institucional. Por isso é que ele é tão polêmico. Ele arrasa. O Mourinho, por exemplo, viesse para cá, ele ia botar o time ali mais voltado para o aspecto defensivo do que ofensivo. Por exemplo, aí é que está a grande diferença entre o Flamengo e o Palmeiras. Tomara que os palmeirenses estejam me assistindo aqui. Porque é o seguinte, quando o Flamengo foi contratar o Domi, quando o Flamengo foi contratar o Rogério Ceni, quando o Flamengo foi contratar, o Renato eu vou deixar fora dessa, porque o Renato foi mandato tampão. Mas quando o Flamengo foi contratar agora o Paulo Souza, vamos nos ater ao Paulo Souza. O Flamengo não entendeu qual era a identidade do Paulo Souza, não pesquisou, não teve tempo suficiente para isso, para poder entender. Se eu converso com o Landim, se eu debater com ele e debater com o Marcos Braz, eu tenho certeza absoluta que ele não vai conseguir me desdizer. Por que não vai? Porque não houve tempo para que eles pesquisassem como era o modus faciendi, pensante, executor do Paulo Souza. E o Paulo Souza aceitou vir para cá sem saber qual era a cultura do Flamengo. Então houve um descasamento importante. E nesse exato momento apareceu o Peter Drucker ali e disse o seguinte, olha, a cultura engole a estratégia. O cara, ele não se ateve à cultura, foi engolido. Cada jogador, meus amigos, que o Flamengo traz para dentro do grupo, precisa ter essa cultura arraigada. Precisa ter essa identidade para poder jogar aqui. Aí é que está a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras. Porque quando o Palmeiras foi buscar o Abel Ferreira, ele é aclimatado intelectualmente desde sempre com a essência do Palmeiras. Eu não estou falando mal. O Abel Ferreira, ele é um técnico para o Palmeiras. O Felipão é um técnico para o Palmeiras. O Mister não é.
A vinda do Mister para cá foi uma tremenda de uma cagada, se você quer saber. Uma tremenda de uma sorte, porque eles em momento algum entrevistaram o Mister. E o Mister tem exatamente a nossa cultura. O Mister é arrogante, o Mister é prepotente, o Mister é vaidoso, o Mister não gosta de perder, o Mister se irrita com a derrota, o Mister quer ganhar tudo. E quando ele chegou aqui, ele disse o seguinte, olha só, é impossível eu fazer um trabalho dentro de um clube que não seja o campeão nacional do seu país. O Mister, ele tem a cultura do Flamengo. Quando vocês aí, meus amigos, pararem de debochar das pessoas, ao menos de mim, que analiso a questão sob o aspecto cultural, e pararem de dizer assim, esquece o Mister, viúva do Mister. Eu não estou falando dos resultados. Eu estou falando da cultura dele. Eu estou falando da personalidade dele. Estou falando da essência dele. Esse cara, ele tem a essência do Flamengo. E o Flamengo tem a sua essência. Então é um casamento perfeito. Perfeito. O Mister não cairia bem no Palmeiras, não ia dar, porque ele iria ter que realizar ali um processo de gentrificação. O que é isso? É tirar todo mundo que está ali para fora e botar outras pessoas aclimatadas com ele dentro. E o treinador, meus amigos, não pode fazer isso, porque o treinador é passageiro. Se você for parar para pensar, por exemplo, quando você pega ali a Inglaterra, outro dia eu estava lendo o Valor Econômico, tomara que vocês estejam gostando dessas reflexões. Outro dia eu estava lendo o Valor Econômico, aí apareceu assim, as duas profissões mais mutáveis da Inglaterra. Camareiro de hotel e treinador de futebol. É curioso, porque as pessoas dizem assim, não, porque os projetos de treinadores lá na Europa são longevos. Não são longevos. Não são. Se você for buscar lá na Itália, a mesma coisa, os clubes trocam muito de treinador. Então, essa história que vem para cá, que treinador não pode mudar, que nós temos que ter a cultura europeia, isso tudo é mentira. Porque realmente não é verdade. É tudo mentira. Então é o seguinte, essa reflexão ela é muito importante para você aí, companheiro rubro-negro, entender o seguinte. O Dorival, ele é meio aclimatado a essa cultura. É um cara que está fazendo um trabalho excepcional, é um cara que está fazendo um trabalho de reconstrução, porque essa reconstrução foi muito importante. O Flamengo estava em escombros. Por que o Flamengo estava em escombros? Porque o Paulo Souza não entende de futebol? Não, o Paulo Souza entende de futebol e muito. Claro que ele entende. Paulo Souza foi jogador de futebol, ele tem uma experiência inigualável. Mas é o seguinte, o Paulo Souza quis mudar a cultura do Clube de Regatas do Flamengo, principalmente quando ele chega e diz assim, esse ano aqui, o Domi também dizia isso, esse ano aqui é para que nós ajustemos os processos para passar a vencer no ano seguinte. Ele não estava errado de acordo com os pensamentos dele, de acordo com a cultura clubística dele. Mas é óbvio que havia um descasamento importante entre a cultura do Flamengo e a cultura do Paulo Souza. O Mister não. O Mister tinha a nossa cultura, veio para cá por uma sorte, é por isso que deu certo. O Cláudio Coutinho tinha a nossa cultura, a cultura do Flamengo é essa. Isso está escrito no hino, na missão. Vencer, vencer, vencer. Essa é a cultura. Quando o Mister chega aqui no aeroporto, ele diz assim, o nosso hino é vencer, vencer, vencer. Então eu quero ganhar tudo. E ele queria ganhar tudo. E a passagem dele por aqui é espetacular. A passagem dele aqui é inigualável. E esses caras que estão lá na gestão do Flamengo, por uma questão de vaidade, não trouxeram ele de volta. Poderiam ter trazido ele de volta. Certamente o Flamengo não teria empatado nem com o Palmeiras e nem tampouco com o Ceará ontem. Sabe por quê? Porque ele não ia conversar jamais com Marcos Braz e com Bruno Spindel, que guardaria os melhores jogadores para os mata-matas.
como isso está combinado, porque ele está fazendo isso porque está combinado. Então é o seguinte, o Dorival, ele não é totalmente ambientado com a nossa cultura. Hoje eu estava vendo com muita atenção, por um acaso, a entrevista que ele deu no Charla. Sinceramente, é um grande cara. Que bom que ele chegou. Um cara maravilhoso. Está reconstruindo o Flamengo ali, fazendo o básico refinado. Mas, sinceramente, ontem, e no jogo contra o Palmeiras, perder aquele jogo, o Mister não ia perder de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele não cede. Porque ele não gosta de perder. Porque é um cara que, quando sai de casa para jogar contra o Ibis, ele vai querendo vencer. Esse é o problema. Essa daí é a questão. É por isso que tem muita polêmica. E aí o Rogério Ceni, oficial do Dorival, é um cara humano, bom gestor de vestiário. Eu não estou dizendo nada ao contrário. Claro que ele é. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas apresentar um time ontem com 2 jogadores ainda não ambientados, com 2 jogadores fora de forma, realmente eu não posso concordar. Então hoje, Luiz, eu estou fazendo aí, não sei se você estava me ouvindo aí, estou fazendo essa acompanhando explanação aí desde o início, contando aspectos do iPhone, de cultura. Aí o companheiro, depois de 15 minutos, o Fernando Gil está falando de quê? De tecnologia? Está falando da vida dele? Não, estou falando de tudo isso, estou fazendo um preâmbulo para que nós discutamos isso aqui, porque isso aí, meus amigos, não é uma reclamação, não é um arroubo de reclamação. Isso aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, na verdade, é uma reflexão profunda sobre algo que está descrito também no planejamento estratégico, que é a visão e a missão. E a partir dali é que você constrói a estratégia. Isso aí, meus amigos, é algo que explica o que aconteceu ontem. Porque tem muita gente que acha que o Fernando Gil é viúva do Mister. Não, o Fernando Gil não é viúva do Mister. Nós somos viúvas de alguém que realmente era casado com a nossa história. Então está aí a diferença do Palmeiras e a diferença do Flamengo. Quando você vai lá ler o livro do Abel, você vai ver que houve entrevistas, que o Abel também perguntou como era o clube, que o Abel quis saber como funcionavam as questões respectivas a planejamento dentro do clube. Ele estudou como o time jogava e ele não fez grandes modificações. Não fez. O Vanderlei, quando chegou lá no ano passado, ele tinha um pensamento diferente, mas muito parecido com o que o Palmeiras era na época da Parmalat. Não deu certo. O Abel foi lá e resgatou aquilo que o Filipão fez. Por isso é que dizem que tem uma similitude muito grande de estratégia entre um e o outro. Você pode concordar ou não concordar. Eu não gostaria, mas os companheiros estão sendo campeões. Independente de qualquer coisa, o palmeirense que está aqui e que tiver aí um miolo bem pequeno, que tiver aí uma capacidade cognitiva baixa, não quiser entender o que eu estou falando, vai estar achando aí que eu estou criticando. E não é esse a questão. A questão é outra. A questão é que nós temos um treinador que simplesmente combinou de usar os melhores jogadores com os compromissos do mata-mata. Lamento muito, sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu não concordo. Eu acho que esse ano, depois daquilo que aconteceu no ano passado, não era para que nós perdêssemos qualquer campeonato para o Palmeiras. Não podia ter dado mole para o Palmeiras. Não podia dar mole para ninguém, principalmente para o Palmeiras. Deu mole para o Palmeiras. E o Palmeiras está se aproveitando disso. A rodada ontem, Luiz, foi espetacular para eles, porque o Corinthians empatou, o Fluminense perdeu, o Flamengo empatou e eles também derraparam. Resultado, tudo o mais constante, nada mudou. Então, eu quero que vocês entendam aí, eu não teria nenhum problema de debater isso com o Marcos Braz. Nenhum problema, eu diria. O Dorival não tem a nossa cultura. O Dorival está fazendo um trabalho de reconstrução, mas ele não tem. Quem tem essa cultura? Estou te dando um exemplo. O Mister. Apenas isso, o Mister. Isso aí, meu amigo, não é uma discussão aleatória, viu? Isso não é uma discussão ali, por que isso? Pô, fala de um lado, não. Isso aqui é uma reflexão que eu estou aqui
propondo para vocês. Eu já li esse livro, Mourinho Rockstar, sensacional. Mas o Mourinho é assim, ele arrasa a cultura do clube onde ele está. Arrasa, ele passa por cima daquela cultura. Na verdade, ele tinha ali no Real Madrid, por exemplo, exemplos de jogadores muito bons, mas se você for dar uma olhada lá, eles detestam o Mourinho até hoje. O Mourinho arrasa com tudo. Então é aquilo que eu digo, companheiro, se você quiser entender para bem essa história, entenda. Eu só vou ler aqui, ô Luiz. Paulo Sádio, aí Gil, você repatriaria o Michael, lembrando que sem os giras a folha será aliviada? Não valeria a pena, sem sombra de dúvida. Companheiro Pepeca de Mel está aqui, Gilcinho, saudade de você. Passaram os superchats aí, eu vou ler em seguida. Flávio Vicente está dizendo aqui, Gil está inspirado. Não, eu não estou inspirado. Eu queria dizer a vocês por que é que quando eu botei o vlog, eu reclamei o vlog inteiro. Por que é que eu recebi algumas críticas, inclusive até desistências de acompanhamento do canal, porque o companheiro é assim, não concordo, o Dorival está fazendo um bom trabalho e você tem que se render a isso, vai lá, puf. Porra, não concordo, caramba, não concordo. Perder, ainda mais para o Palmeiras, pô, peraí, gente. Eu sei que tem palmeirense aí no meio da história, mas, pô, perder para o Palmeiras é a mesma coisa. O Flamengo hoje, esse ano, imagina, ganha tudo, ganha uma final do Palmeiras. Tu acha que os caras vão querer perder para nós no ano seguinte? Não vão perder. Resultado, mesmo que o Flamengo ganhe a Libertadores e a Copa do Brasil, os caras vão ganhar o Campeonato Brasileiro e vão dizer assim, mas pelo menos eu ganhei e vocês são vice, porque o Flamengo acabaria em segundo lugar, não é, o Luiz? Então, é aquele tal negócio. É filosofia, tudo uma questão de filosofia, O cara chegou aqui e falou, eu quero ganhar tudo. Porra, Luiz. E o outro, quando chegou? O Renato Gaúcho falastrão, ele dizia lá, quando o time de 200 milhões, pô, eu ganharia tudo, não ganhou nada. Quando ele chegou aqui no Rio, ele falou assim, eu falei para ele, aí Renato, vamos ganhar tudo. Ele, vamos lá. Perguntaram isso para ele, ele sempre comedido. O cara não, chega aqui arrogante, vaidoso, prepotente, vou ganhar tudo. Pô. Sabe, eu não gosto desse tipo de coisa. E o Paulo Souza? Os processos, porque nós vamos para o ano que vem. Esse ano eu já vi combinado tudo com o Marcos Braz, e Marcos Braz disse que estava tudo bem, se não ganhar nada, tudo certo. O importante é consolidar para o ano que vem ganhar. Ganhar porra nenhuma, cara. Porra, tem que ganhar esse ano. Entendeu? E quando perguntaram pro JJ se ele faria melhor, né? Como é que seria a volta dele? Ele falou, ia ser bem diferente, ia ser melhor ainda. Quando ele voltou, lembra? De férias? Então, essa. Ele disseram assim, não, isso aí agora, né? Mas disseram para ele lá, quando ele voltou de férias de 2019 para 2020, antes da pandemia. Mister, sim, senadores estão dizendo que já aprenderam a se defender das tuas estratégias, que já tem respostas para tudo aquilo que você perguntou no ano passado. Ele falou assim, que bom, estudaram. Mas eu trouxe outras perguntas. Olha, cara. O cara, quando fala aquilo, eu falei, é faixa, tá tudo no peito. Aí o cara sai, traz de imediato o Domi, que tem uma outra cultura. Aí eu citei aqui, Luiz, o Peter Drucker, que você deve saber quem é, quando ele diz, olha, a cultura engole a estratégia. Vai lá.